crianças, tudo bem? E aí, preparadas para mais uma aula sobre conhecimento religioso, sobre diversidade? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material. Na aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, do lápis ou da caneta, aquele seu material de anotação habitual. E hoje nós vamos precisar de 4 folhas de papel e cola. Combinado? Nós vamos usar esse material para fazer a nossa atividade mais para frente. Então, separa lá o seu material, o seu caderno, o lápis e as 4 folhas e a gente volta para lembrar um pouquinho da nossa aula passada. Te espero! Então, agora que você já está com o seu material aí, vamos lembrar da nossa aula da semana passada? Na semana passada, nós aprendemos sobre o islamismo e sobre a composição daquilo que a gente conhece com o hinduísmo. E a nossa atividade era fazer um barco com caixa de ovo, lembra? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns barcos que eu fiz durante essa semana. Na semana passada, lembra que eu falei que eu tinha uma caixa de ovo de papelão e uma de isopor? Eu usei as duas para fazer barcos diferentes, para mostrar para vocês. E tenho certeza que os barcos de vocês ficaram super legais também. Com a caixa de papelão, eu fiz esse barco, que é um barco que usava as estrelas para se guiar. Então, como ele usava as estrelas, e nós aprendemos que isso foi uma invenção dos árabes islâmicos, eu coloquei na bandeira alguns símbolos do islamismo, que é essa meia-lua com a estrela de 5 pontas. Mas eu também fiz alguns outros barquinhos menores com aquela caixinha de isopor que eu tinha mostrado para vocês. Então eu fiz esse barquinho aqui de 4 lugares, fiz alguns barquinhos de 2 lugares, e como eu gosto muito de história de pirata, eu não resisti e fiz um barquinho pirata também, pequenininho. Um pirata sozinho que foi abandonado pelo seu bando. E ele estava indo atacar os outros barcos aqui. E dentro dessa navegação astronômica, eles precisavam olhar para os astros. Por isso, eu aproveitei que acabou um rolo de papel toalha na minha casa e fiz também uma luneta para a gente usar no nosso navio para ver os astros. Viu só quanta coisa dá pra gente fazer com aquele material que a gente ia jogar fora? Super legal, né? Mas hoje nós vamos fazer uma viagem até a China. Nós vamos começar a nossa aula lá na China. E lá na China existiu um homem muito importante que deu origem ao que nós conhecemos como confucionismo. Você já ouviu falar de Confúcio? Vamos aprender um pouquinho sobre o Confúcio? Então presta atenção nesse trecho de uma entrevista sobre o confucionismo. Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Peggy. Seja bem-vinda, Peggy. Obrigada, professor, pelo convite. A Peggy, ela fez graduação aqui em Pedagogia, na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Ela é chinesa e brasileira. Ela tem também trabalhado, desde que se formou, também na administração da Universidade, Relações Internacionais, e mais especificamente e recentemente no Instituto Confúcio, que é um instituto voltado para o ensino do idioma chinês, o mandarim. E
A Peg, além de ser professora de chinês, né, de mandarim, ela também é uma estudiosa do Confúcio. E, portanto, a nossa conversa de hoje é sobre o Confúcio. Né? Uhum. Então, gostaria de começar perguntando, professora, como o Confúcio, esse personagem que poucos conhecem aqui no mundo ocidental, qual a importância dele para a história chinesa? Quando ele viveu, para que as pessoas tenham uma noção, e qual a importância dele para a civilização chinesa como um todo? Eu diria que o Confúcio, ele não é uma personagem, ele é uma instituição, porque ele sustenta toda a cultura e valores chineses até hoje, por mais de 2.500 anos. Ele nasceu em 551 a.C., embora essa data tenha ainda discussões arqueológicas, históricas e filológicas, mas é convencionado que ele nasceu nessa data e morreu, chegou a falecer em 479 a.C. Assim, num panorama mundial, a gente pode situá-lo assim, num período muito interessante, porque na Índia, Buda Sakyamuni, mais conhecido como príncipe Siddhartha Gautama, nasceu, ele é 10 anos mais velho que Confúcio, e 10 anos depois do nascimento de Confúcio, nasceu Sócrates na Grécia. E ele é contemporâneo de Lao Tzu, outro pensador importante na cultura chinesa, e o Lao Tzu é mais ou menos 30 anos mais velho que o próprio Confúcio. E essa particularmente eu a denomino como instituição, porque ele não foi só um educador, ou só um político, ou só um músico, que é muito pouco explorado no mundo ocidental, ou um mestre. Ele sustenta todo o valor, todo o código social e prática pessoal e responsabilidade social, e por longo de mais que 2.000 anos. Então, até hoje se discute bastante sobre seus próprios ensinamentos, não só filosóficos, mas também educacionais, porque ele moldou todo um pensamento em relação à benevolência, por exemplo, em relação à justiça social, em relação à sabedoria, em relação aos valores educacionais, valores morais, valores éticos, valores sociais. Então tudo isso fez o Confúcio uma personagem muito importante, e ele foi adotado também na dinastia Han como o seu modelo político, o seu modelo de pensamento e a sua filosofia para a vida, para a educação, para todas as dimensões da sociedade, como modelo a ser seguido. E por muito tempo o Confúcio perpassou por todas as instâncias políticas e educacionais da sociedade brasileira. Então isso foi a maior contribuição dele até o mundo de hoje. É interessante que a professora menciona que o Confúcio ele viveu no século VI, V a.C., num período em que a China estava com uma série de guerras, lutas, senhores de guerra, mas 3 séculos depois, quase 3 séculos depois, quando da dinastia Han, é que ele será, os seus ensinamentos se tornarão importantíssimos para o Império Han, que durou aí 400 anos nesse auge da cultura chinesa antiga. Quer dizer, então, um pensador que viveu num contexto, digamos, feudal, poderia dizer, um contexto de guerras, ele será depois apropriado de maneira muito forte por um governo aí sim central, que dará digamos, a mensagem do Confúcio será propagada por esse governo, por esse Estado imperial chinês tão bem sucedido nesses 4 séculos, né? Imediatamente antes dos 3 séculos antes de Cristo e depois também. Aí a pergunta que eu faço é assim: o Confúcio, do ponto de vista do ocidental, muitas vezes se falou em confucionismo como se fosse uma religião, mas não é exatamente isso. Então eu queria que a professora falasse um pouco sobre isso, porque até agora só mencionou justamente aspectos filosóficos, aspectos educacionais, mas então da onde vem essa ideia que no Ocidente foi muito expandida de religião? Porque ele falava muito da prática social, que deve ser entendido como uma postura do ser humano,
do agir humano. Então ele falava muito daquele que você precisa prestar muita atenção na sua intenção, no seu coração, que aqui no Ocidente é a palavra mente que substitui a palavra coração em chinês. Você precisa saber a sua aspiração, para você saber como que você vai proceder em seu comportamento. Então, o confucionismo, na verdade, é uma filosofia humana, porque o Confúcio apostava no comportamento do ser humano. Então, ele ensinava seus discípulos a perceberem, a afinarem a sua postura pessoal diante de uma sociedade. E depois é que as práticas chinesas têm muito esse rito de veneração. Então, veneração dos antepassados. Isso, veneração aos antepassados. E como ele foi uma figura consagrada posteriormente por vários imperadores em várias épocas diferentes, construindo templos para ele, construíram lugares específicos de veneração, de culto a esta personagem. Então, acabou essas práticas no olhar ocidental, a meu ver, ficam parecendo como se fossem cerimônias religiosas, mas na verdade não é um gesto chinês que tem de respeito e de culto a seus antepassados e a uma personagem importante. Super interessante essa entrevista, não é? Vamos ler juntos um pouquinho sobre o confucionismo, então? Acompanhe a leitura comigo. O confucionismo, ao contrário do que se acredita, não é propriamente uma religião, mas uma doutrina baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio, Kongfutsu, durante o século 6 a.C. Então, essa ideia de confucionismo como religião, como você viu ali na entrevista, ela vem da forma como os chineses se relacionam com essas figuras importantes, que para nós, no Ocidente, é muito semelhante à relação que se tem com os deuses, com as divindades. Por isso que a gente vê o confucionismo como uma religião. Mas o confucionismo, ele trouxe várias contribuições para o povo chinês. Ele é um modelo de comportamento seguido pelos chineses até hoje. Então, até hoje, parte do comportamento dos chineses é baseado nas obras do Confúcio. Quando a gente vê em filmes, em desenhos, na televisão, o comportamento dos chineses é muito diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil, por exemplo. Isso se dá a esse modelo prescrito por Confúcio nessas obras e que se tornou também um modelo para essa sociedade. Além disso, a doutrina confucionista, ela se baseia pelo Tao, que é a harmonia da vida e do mundo, essa busca pela harmonia. E para isso, o Confúcio determinou que nós, seres humanos, temos que desenvolver, nós possuímos e precisamos desenvolver na nossa comunidade 5 virtudes. E são essas 5 virtudes que vão se transformar na nossa atividade de hoje. Por isso, eu vou pedir para você agora pegar aquelas 4 folhas que a gente separou. Eu tenho as minhas 4 aqui. O que nós vamos fazer com essas 4 folhas? Nós vamos fazer um livro com essas 5 virtudes do Confúcio. Para isso, eu vou pedir para você pegar as suas folhas e dobrar no meio as suas 4 folhas. Você vai dobrar todas elas no meio. Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 folhas que nós vamos dobrar e agora nós vamos colocar uma dentro da outra. Com isso, nós vamos formar um livrinho, onde nós vamos anotar as 5 virtudes que o Confúcio definiu e nós vamos pensar um pouquinho sobre elas. Então, você vai colocar uma dentro da outra e formar o seu livrinho. Depois que a gente escrever nessas folhas, você pode passar um fiozinho de cola nessa linha aqui no meio para colar uma folha na outra para não se perder. Combinado? Então, agora eu vou dar um tempinho bem rapidinho só para você montar o seu livrinho como eu mostrei aqui para você e aí a gente volta para fazer as anotações, combinado?
Então agora a gente vai começar a montar o nosso livro, combinado? Durante a aula nós vamos escrever no livro e depois que a aula acabar, você pode ilustrar as páginas, certo? A primeira coisa que você vai escrever é a capa do seu livro. Você vai escrever lá 5 virtudes essenciais de acordo com Confúcio. Eu espero você escrever. Essa é a capa do seu livro. Na primeira página, você vai escrever a primeira virtude que o Confúcio escreveu lá nos seus livros, que é amar o próximo. Então, você pode fazer como eu. Escreve aqui em cima para deixar um espaço na sua folha para você desenhar depois. Escreve lá, amar o próximo. Na segunda página do seu livro, você vai escrever a segunda virtude, ser justo. A terceira virtude, de acordo com Confúcio, é ter um comportamento adequado. Então você vai anotar isso lá na terceira página do seu livrinho.
quarta virtude de Confúcio era ter consciência da vontade dos céus. Isso você vai anotar lá na quarta página do seu livro. Na quinta página, a gente vai escrever a quinta virtude de Confúcio, que é cultivar a sabedoria e a sinceridade. Então anota lá. Essas são as 5 virtudes que o Confúcio disse que são essenciais para os seres humanos. Mas você deve estar pensando aí que sobraram 2 páginas no seu livrinho, não é mesmo? Na 6ª página você vai copiar uma pergunta. Quais dessas qualidades eu já desenvolvi? Quais dessas qualidades, dessas virtudes que o Confúcio prescreveu que você já desenvolveu? Anota essa pergunta na 6ª página e guarda a última página para você responder. Não é necessário ser chinês e nem ser seguidor das ideias de Confúcio para desenvolver essas 5 virtudes ou entender que elas são essenciais para a vida humana e para os relacionamentos. Seja relacionamentos na escola, com seus colegas, com seus amigos, com seus professores, em casa,
com as pessoas que moram com você ou em qualquer espaço da sociedade. Se todo mundo desenvolver essas 5 virtudes, com certeza a nossa sociedade vai ser muito mais harmoniosa, não é mesmo? Mas não foi só Confúcio que trouxe modelos de comportamento para a comunidade oriental. Nós temos dentro da cultura oriental uma outra religião. Na semana passada nós vimos que essa religião ela vem com alguns conceitos do hinduísmo. Apesar de ela ter surgido na Índia, ela é muito comum no Japão. No Japão nós temos hoje cerca de 80 milhões de pessoas que seguem essa religião, que é o budismo. Para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos ver agora um vídeo que conta um pouquinho a história do Buda Siddhartha Gautama. O príncipe Siddhartha Gautama que nasceu lá nas terras da Índia, mas que os seus ideais percorreram aí os espaços e o tempo e chegaram no Japão. Esse vídeo que a gente vai assistir é um trecho de uma peça de teatro e é super gostoso de ver. Então, presta atenção nesse vídeo super legal que eu trouxe para você. Eis uma verdade antiga. Uma verdade antiga contada por uma história antiga. A história do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. Foi lá em Kapilavastu, na Índia, que um rei e uma rainha se casaram. Suddhodana, rei Sakya, um dos descendentes de Ikshvaku. A princesa Maya, também chamada Mahamaya, de coração leve e puro como um lótus. Foi do amor desse rei e dessa rainha que nasceu Siddhartha. Com você, esse mundo é mais que um desejo que se satisfaz.
64 línguas e seus alfabetos, toda a ciência e matemática. A dor e a miséria estavam longe de Siddhartha. Porque o rei queria que o seu filho fosse feliz. Jaya, Jaya, Jaya. Arqueiro, o que você vê? A flecha e o alvo. Parou de andar, parou de comer, parou de falar, parou de beber, parou de respirar, parou de viver. Quando a morte chega e grita estátua, Então, o budismo é essa religião que nasce a partir dos ensinamentos desse Buda. Ele não é o único Buda. Na verdade, Buda não é o nome dele, né? É um título que ele recebeu pelo estágio que ele atingiu dentro da sua religião. Então, vamos ler juntos essa explicação sobre o que é o budismo? Acompanhe a leitura comigo. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos deixados pelo Buda Sakyamuni. A palavra Buda significa aquele que despertou do sono da ignorância, aquele que se iluminou. E Sakyamuni significa o sábio do clã dos Sakya. Então, Sakyamuni vem da família a qual ele pertencia. Essa informação é muito importante, então eu vou pedir para você copiar ela no seu caderno, combinado? Então copia lá que eu te espero.
O budismo, ele também contribuiu muito para o desenvolvimento, não só do Japão, mas de outros lugares também, onde nós temos a incidência desse pensamento, onde nós temos espaços que desenvolvem essa forma de pensar a partir do budismo. Um desses ensinamentos é o exemplo de tratamento justo, procedimento democrático e valores básicos morais. A justiça é um conceito muito difícil da gente entender e da gente desenvolver, porque ele depende muito do ponto de vista das pessoas. Então, o que se parte do princípio dentro desse pensamento budista sobre a justiça é que as pessoas sejam tratadas de acordo com as suas necessidades. Quando nós falamos em igualdade, se torna muito complicado nós pensarmos em um tratamento igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Nós não somos todos iguais, nós temos necessidades diferentes. Por exemplo, um exemplo disso é na nossa sociedade quando nós pensamos na entrada de um espaço público, por exemplo. Se nós colocarmos uma escada na entrada desse espaço público, nós podemos até dizer que esse espaço é para todo mundo, mas muitas pessoas não vão conseguir entrar nesse espaço, porque não podem subir escada. Pessoas que são cadeirantes, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, pessoas mais velhas. Por isso, um tratamento justo é colocar uma escada e uma rampa nesse espaço, porque assim, quem tem a necessidade de usar a rampa para se locomover também vai ter acesso a esse espaço. Isso é um tratamento justo, porque ele trata as pessoas de acordo com as suas necessidades. Por isso, pensar em justiça social não é pensar só em fazer igual para todo mundo. Nós precisamos pensar nas necessidades que cada um possui para que nós consigamos, então, atingir todo mundo. O procedimento democrático é uma questão que envolve mais a organização da sociedade. Quando nós falamos em democracia, muitas vezes as pessoas confundem com a ideia de que se é democrático, cada um pode fazer aquilo que quer. E não é bem assim. Vamos pensar num processo de escolha de um líder. Quando esse processo é democrático, todo mundo daquela comunidade vota.
E o que recebeu o maior número de votos se torna o líder daquela comunidade. Isso é um processo democrático. É eleito aquele que foi escolhido pela maioria. E não cada um segue quem quer. Então esse processo democrático, ele é muito mais complexo do que a gente consegue entender muitas vezes. Até os adultos têm dificuldade para compreender esses processos. E é um dos pensamentos que Buda traz, essa compreensão desse processo democrático. Por isso que ele era considerado iluminado, porque ele conseguiu compreender e desenvolver esse pensamento, tanto da justiça quanto da democracia. E os valores morais básicos, que são aqueles que fazem parte do nosso dia a dia e que todo mundo precisa desenvolver. Uma outra coisa que o budismo traz de ensinamento para nós é o autoconhecimento para a redução da violência. Como assim, professora? Buda acredita que a violência não é o caminho. Não é através da violência que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas, não é através da violência que nós vamos conquistar os nossos objetivos. Em primeiro lugar, é necessário o autoconhecimento. Você se conhecer, saber os seus limites, saber as suas habilidades, conhecer as suas condições. Por exemplo, eu sei que eu nunca vou conseguir fazer ginástica olímpica, por exemplo. Eu sei que eu tenho essa limitação. Se eu tentar fazer ginástica olímpica, eu vou me machucar, eu vou ficar frustrada, e a frustração gera raiva. E pode ser que eu seja mal educada com as pessoas, que eu trate mal as outras pessoas porque eu estou frustrada. A partir do momento que eu conheço as minhas condições, que eu conheço o meu corpo, eu sei dos meus limites. E aí eu vou agir de acordo com aquilo que eu consigo fazer. Então, o autoconhecimento, ele não é só da questão física. Ele envolve também a questão de conhecimento, a questão de desenvolvimento e a questão espiritual. Por isso, o Buda sempre falava do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, de olhar para dentro. Isso não é um processo muito fácil. E os budistas alcançam isso através da meditação. Aqueles processos de meditação, de recitar os mantras, de ficar em silêncio. Então, são momentos de autoconhecimento que, segundo o pensamento budista, contribuem também para a redução da violência. E a violência nunca é o caminho para se atingir os objetivos. Então, é preciso conversar, agir com justiça e também se conhecer, conhecer os outros, e tudo pode ser resolvido na base do diálogo. Então, esse é um pouquinho do conhecimento das religiões de matriz oriental e da sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre uma outra matriz. Nós terminamos hoje, então, a matriz oriental e na semana que vem nós vamos começar com a matriz africana. Combinado? Fiquem bem. Lembrem de lavar bem as mãos várias vezes por dia, tomar bastante água e aproveita aí a semana para ilustrar o seu livro das virtudes. Combinado? Até semana que vem!